Pessoal, boa noite. Eu não sei que hora para vocês, mas para mim já é boa noite. Pessoal do segundo ano, por favor, o livro na página 95 para a gente começar a aula sobre Revolução Industrial. O capítulo é o 6, das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial. É porque tudo na nossa vida é um processo, nada acontece do dia para a noite. Então, como é que a Inglaterra se tornou a grande economia naquela época, né? Se a gente tivesse um ranking, ela seria a grande economia. Lembra que no Brasil ela já tinha um comércio, né? Já implementava ali sua manufatura no Brasil. No Brasil já havia um alvará de proibição, né, de produção de roupa de manufatureira no Brasil para que se comprasse da Inglaterra devido aos acordos de panos e vinhos entre Inglaterra e Portugal. Então a Inglaterra ela vai se projetando a chegar a essa primeira economia, tá? Mas ela não se tornou a primeira economia do dia para a noite, não. Para isso, ela teve que passar por algumas transformações e consolidações políticas. Por exemplo, desde o século XII, se é verdade, se é sabido, que a Inglaterra nunca foi um estado absolutista, como a gente já estudou aí em outros países, como a gente vai estudar futuramente a França, tá? Lá o poder sempre foi dividido, sempre houve uma câmara bicameral, como é chamado, né? A Câmara do Lorde e a Câmara dos Comuns, e o rei, ele vivia ali fazendo uma média com essas duas câmaras e uma parte do seu poder, inclusive, dado essas duas câmaras. O problema é que é o seguinte, no século XVI, a Rainha Elizabeth I, ela termina o seu reinado, claro, com a sua morte, e ela não deixou sucessores. O grande problema está aí. Ela não deixou sucessores, tá? E aí, o que vai acontecer? Ela tinha implementado, página 95, lado azul aí, bem na metade, Elizabeth I restituiu o anglicanismo como religião oficial na Inglaterra, favoreceu a uniformização das práticas da Igreja Anglicana, tentando conciliar princípios protestantes e católicos com o objetivo de amenizar disputas religiosas. Você percebe uma rainha que vai, sim, consolidar um anglicanismo, mas é preocupada com as outras religiões, tá? Porque ela não quer que isso atrapalhe politicamente o seu governo. O fato é que ela ajudou na implementação nas grandes navegações, nos monopólios, ela favoreceu a expansão inglesa, né? Atendeu o interesse da burguesia mercantil, tá? No entanto, pediu muito dinheiro emprestado, o parlamento permitiu que ela pegasse dinheiro emprestado, né, do governo para investir nisso, colocou parte dos bens da coroa à venda, ampliou a concessão de venda a monopólios industriais. Estou tirando isso do segundo parágrafo da página 95. Mas o que merece mesmo destaque aí é o terceiro parágrafo, um coraçãozinho, tá? Apesar das dificuldades, a Inglaterra I conseguiu administrar o reino com habilidade. A rainha manteve-se próxima ao parlamento, incentivou a ação dos corsários. Dizem que uma parte desses corsários, que são grandes navios de grandes navegações, até praticavam a pirataria, né? Roubavam em alto mar. Pirataria não é o que você pensa hoje, não. Pirataria naquela época era assaltar em alto mar. Expedições de exploradores de terra do Novo Mundo, consolidou o anglicanismo na Inglaterra, estimulou o desenvolvimento das manufaturas e comércio. Devido a essas transformações, o reinado de Elizabeth I é considerado por muitos a era dourada da história inglesa. Então, você já tem uma informação muito grande, muito interessante sobre esse governo, tá bom? Continuando, coraçãozinho no último parágrafo aí. Está aí no final uma representação, né, das embarcações da Marinha Britânica, tá? Nessa época, a grande potência mundial era a Espanha, tá? Mas ela já se projetava a se tornar a primeira. O que acontece? Em 1603, século XVII, perdão, a rainha morre, não deixa herdeiros, e aí começa um grande conflito político dentro da Inglaterra. A Inglaterra é acostumada com várias religiões, desde a época do rei, pai dela, Henrique VIII, né, que rompeu com a igreja, já se tinha ali presença de protestantes, existia um grupo de puritanos, existia ainda os presbiterianos, era outro grupo de protestantes, mas tinham as ideias muito comuns com os puritanos, tinha católico, tá? Então, a gente vai ver uma Inglaterra muito, como é que se diz, com muito conflitos, ideologias religiosas presentes dentro da política. O que vai acontecer?
Durante o reinado de Elizabeth, o slide, tá? 1558 a 1603, os gastos com a guerra contra a Espanha desequilibraram as finanças do reino inglês. A coroa foi obrigada a solicitar empréstimos, como a gente já mencionou. E aí, com a morte dela, ocorre, então, a chegada da dinastia dos Stuart. Elizabeth não deixou herdeiros, não tinha filhos, é a rainha virgem. E aí, quem chega ao poder é um primo escocês. Antes que você imagine, você tenha uma ideia do que era a Inglaterra, né, acompanha o Reino Unido. Página 97 tem essa imagem aqui, ó, que a gente merece destacar. Tá? Aqui o que significa que é hoje o Reino Unido. E aí tem a Escócia lá em cima, chega esse primo dela, né, pedindo, se dizendo um herdeiro e querendo, claro, manter o seu reino, o seu reinado, tanto na Escócia quanto na Inglaterra. Ele foi coroado na Inglaterra como Jaime I, para que ele tivesse esse título fora do que ele tivesse na Escócia. Ou seja, ele seria um reino exclusivo também na Inglaterra, mas ele não poderia trazer pessoas da Escócia, etc., para compor os seus ministérios, etc. O problema é que quando ele chega, ele tenta impor medidas para fortalecer o seu poder. Ele não está muito acostumado com parlamento, né, dizendo o que faz, o que não faz, já tendo a ideia de que na Escócia ele poderia fazer o que queria. E, para piorar, ele vai também ser muito católico e ele vai reivindicar o direito divino de governar. Aí você pega uma Inglaterra, né, anglicana, né, que já tem a tendência protestante, tem puritanos, né, dentre outros. E aí, como é que vai ficar? É claro que já não deu certo, já não ficou bem visto, tá? No metade do primeiro parágrafo da página 96 tem assim, na quarta linha precisamente. O novo rei, porém, recebeu pouco apoio político dos ingleses. Defensor da teoria do direito divino, Jaime I governou segundo os princípios absolutistas, adotando medidas que desagradavam a maioria dos ingleses e desencadeavam várias crises entre a coroa e o parlamento. Não esqueça isso. Se antes a coroa governava com a ajuda do parlamento, né, era uma espécie de monarquia parlamentar, não vai ter esse nome ainda, mas era praticamente dessa forma que os reis governavam. Ele agora vai querer governar sem a ajuda do parlamento. E isso, claro, vai gerar muito conflito, além dos religiosos já presentes. Tá? Com a morte dele, assume seu filho, que tornou-se o rei da Inglaterra e da Escócia. Durante o seu reinado, os conflitos da época de seu pai tornaram-se mais graves. Em 1628, o monarca foi obrigado a assinar a Petição dos Direitos, que proibia a coroa de criar novos impostos sem a aprovação dos parlamentares. No entanto, no ano seguinte, o rei dissolveu o parlamento e governou durante 11 anos sem o parlamento. Como assim? Como foi possível isso? Bem, se ele se dizia católico, e nós sabemos que a Inglaterra também tinha uma pequena população católica, é claro que ele agradou a alguns. Não é que ele saiu batendo em todo mundo, é claro que ele precisava de um acordo, de gente grande, tá? Fechar um parlamento àquela altura não era uma coisa tão fácil assim, mas o que acontece? Ele deu cargos às pessoas do parlamento, poucas que apoiavam a ele, deu grandes cargos, e aí ele pode se manter e ficar um pouco ali no poder sem ter muito prejuízo. O problema é que é o seguinte, as medidas tomadas por Carlos I, terceiro parágrafo já, eu li anteriormente o segundo, as medidas tomadas por Carlos I tornaram seu governo extremamente impopular. Em 1634, ele resolveu retomar a cobrança de imposto de desuso, o chip money. Claro que para você colocar a cobrança de impostos em prática, você tem que ter a permissão do parlamento, e ele tinha dissolvido o parlamento. E para que ele fizesse isso, já que ele queria levar para o reino da Escócia também, o que vai acontecer? Ele vai pedir para o parlamento voltar. Só que o parlamento volta, diz para ele que vai resolver a situação, está tentando fazer ali um acordo, está tentando dialogar com ele. Mas o parlamento resolve fazer uma lei, tá? Criar uma lei. Vamos lá? Estou no terceiro parágrafo. O parlamento resolve fazer com que aquela lei, a petição de direitos, seja assinada, senão eles não permitem a cobrança de impostos. E aí, o que vai acontecer? Quarta linha, terceiro parágrafo. Lá, já quase virando para a quinta linha. Além disso,
A concessão de monopólios comerciais, os gastos exagerados com sua corte, a tentativa de impor práticas religiosas anglicanas aos presbiterianos e os puritanos aumentaram a insatisfação popular. Já tinha uma cobrança de imposto, e aqui você já percebe que esse rei, o Carlos I, que é filho do Jaime I, ele se aproximou ali, então, dos anglicanos. Ou seja, esse Carlos I, que o pai dele seguia a religião católica, ele já chegou fazendo um acordo com os anglicanos. Ele juntou anglicanos, que são um viés do protestantismo, e os católicos, tá? E é o que acontece. Os outros protestantes, que são calvinistas, porque os presbiterianos, os puritanos, eles são calvinistas. Eles não vão gostar disso, tá bom? Você mistura religião e política, dá sempre isso. Se te lembrou alguém, se te lembrou alguma situação, é exatamente, basicamente, o que vem acontecendo no Brasil. Vamos lá? Tais fatos poderiam produzir uma crise política. Em 1640, Carlos I convocou novamente o parlamento. O último parágrafo, tá? Os parlamentares faziam oposição sistemática às iniciativas reais, exigiam o cumprimento da petição do direito e a restrição do poder real. Eles queriam limitar o poder do rei. Carlos I respondeu com a invasão da Câmara e a prisão de alguns dos seus líderes. Pronto, a partir daqui a confusão foi grande. O cara tinha convocado o parlamento de volta, né? Tentou dialogar, mas mesmo assim o parlamento não queria arredar de segurar a ideia de que ele tinha que ter seus poderes limitados. O rei, não bastasse exposição exageradamente religiosa, agora se torna também política. Ele vai fechar o parlamento. Hein? O que vai acontecer? Nós vamos ter a seguinte situação. Vamos para o slide mais uma vez. Vamos aqui para o slide anterior. Carlos I é obrigado a assinar a petição de direitos, procurando também impor medidas absolutistas, e em 1642 inicia a Guerra Civil com a invasão, né, da Câmara. Né? Ele vai fechar o parlamento que existia desde o século XII. Aí você tira uma coisa bem séria. O que vai acontecer? Página 97, primeiro parágrafo. De quem é o apoio que o rei tinha? O rei é apoiado por lordes e por parte da pequena nobreza. O parlamento representando todo o povo, tá? Mas o rei, ele tem ali uma parte, né, dentro do parlamento que concorda com as suas ideias e com certeza ele pagou muito bem para que permanecessem apoiando sua ideia, ainda que fosse de fechar o Congresso. A Revolução Puritana, parlamento inglês. De um lado, nós temos a Câmara dos Lordes, membro do alto clero, anglicano, da alta nobreza. Esses caras estavam do lado do rei, tá? É o anglicanismo, estavam ali do lado do rei. O rei juntou católicos e anglicanos ali, praticamente defendendo suas ideias. A Câmara dos Comuns, pequenos proprietários rurais, burgueses e agentes, né? Gentes. E os presbiterianos e puritanos, né? Não é que esse povo, ele é dessa religião, tá? O que está de um lado segue essas religiões aí, são calvinistas, tá bom? E o que é a gente que tem ali embaixo? Página 97 está bem do lado, tá, gente? No primeiro ladinho assim da página. Gentry é o termo que deriva da gentilane, utilizado para indicar uma categoria social composta por pequenos proprietários de terra de origem diversas, tá? Não são grandes comerciantes, não compõem clero, são de origem diversas, tá? Podia ser o pequeno artesão, etc. Então, vamos lá. Se no lado a gente tem uma parte da Câmara que está com o rei e outra parte que não está, vai ter nesse grupo que não está pessoas mais radicais e outras mais moderadas. Então, vamos deixar alguma coisa aqui bem clara. Esses presbiterianos, eles são a ala mais moderada. Eles querem resolver o conflito com o rei, mas eles não querem conflito com o rei. Os puritanos, não. Eles vão criar um exército chamado Exército Novo Tipo, e eles vão enfrentar o exército do rei. Na página 97 ainda, no segundo parágrafo do título, Revolução Puritana. O primeiro e o segundo parágrafo da página 97, eles vão descrever mais ou menos essa população aqui, tá? Que compõe as câmaras. Já aqui embaixo, a Revolução Puritana, a gente já vai vendo o desenrolar desses conflitos. Vamos lá. Segundo parágrafo do item Revolução Puritana. Durante a Guerra Civil, o exército do parlamento
o Exército do Parlamento se organizou de maneira inovadora, com critérios de promoção por mérito, o que se mostrou decisivo para derrotas das tropas reais. Comandado pelo puritano Oliver Cromwell, tem várias pronúncias, eu vou ficar com essa mesmo, tá? Do Exército Novo Tipo, fornecia uma amostra representativa da parcela da população que apoiava a Câmara dos Comuns. Os soldados eram, em sua maioria, pequenos burgueses, artesãos, proprietários rurais ou filhos de proprietários, seguidores da corrente puritana e de outros grupos hostis aos anglicanos, né, que pertenciam ao povo que apoiava o rei. Então, se eles são hostis, eles não gostam desse povo, eles vão se reunir ali no exército. Outra curiosidade é que o Oliver Cromwell, ele começou a dar patentes nesse exército a quem soubesse fazer alguma coisa, a quem soubesse comandar. E já no exército real, era muito pela questão de ser nobre, de ser rico. Então, como ele começou a fazer essa nova adesão, colocar esses novos generais, ele começou a descobrir pessoas aptas para governar, para liderar esse exército, tá bom? Outra coisa que a gente não pode deixar de observar. Lembra que o Exército Novo Tipo, ele está ali compondo, que é uma parte da Câmara dos Comuns. É a Câmara dos Comuns, uma parte dela vai se revoltar, fazer exército e enfrentar as tropas reais. Agora, como é que eram eleitas essas duas câmaras? A gente tem uma ideia de que a Câmara dos Comuns são pessoas pobres, então não merecia, talvez não precisava ter dinheiro, mas entendam, o parlamento inglês, a forma de chegar aí, só se chegava, embora você fosse burguês, pequenos proprietários, você precisava ter dinheiro, até para se candidatar, tá? E também só votava quem tivesse dinheiro, ou seja, para compor o parlamento inglês, não podia ser qualquer pessoa. Embora fosse um pequeno artesão, ele tinha que ter uma certa quantidade de dinheiro. Então, já te traz uma ideia de que esse povo que está compondo o parlamento, eles também têm dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. As forças, página 97, último parágrafo. As forças do parlamento venceram diversas batalhas e conquistaram o país para os comuns. Enquanto isso, os presbiterianos, ala parlamentar mais moderada, assumiram a hegemonia do parlamento. Enquanto estava lá o conflito, as tropas do rei, o exército Novo Tipo, quem ficou comandando, porque não estava, está mostrando na bandeira branca, está dizendo, quero acalmar todo mundo, quero, muito bem, eram os presbiterianos, que estavam aqui, ó, que são da Câmara do Comum. Só que eles queriam o quê? Acordo, conversar, diálogo, etc. Já o povo do Exército Novo Tipo, que eram os mais radicais, queriam conversa. Nenhum rei quer. Primeiro, o rei queria enfrentar e acabar de vez com essa história de ser limitado, seu poder, etc. Queria governar a seu bel prazer, como as monarquias absolutistas. Depois de vários conflitos e várias derrotas, né, o Carlos I resolve, então, se afastar. Tá? Mas antes disso, eu queria deixar uma observação aqui. Coraçãozinho no último parágrafo da página 97. Por que esses presbiterianos não quiseram apoiar também o Exército Novo Tipo? Eles tinham medo porque dentro do Exército Novo Tipo tinha um tal de niveladores. Está até destacado o nome deles aqui no final da página 97. É bom você colocar o OBS, prova, Enem, botar o nome do seu amor, coraçãozinho. Porque era um grupo político democrático que se formou em Londres em 1646 e tinha grande influência no exército. O que é niveladores? Eu acabei de falar para vocês que na Câmara dos Comuns, inclusive, só chegava a poder se tivesse dinheiro. Então, perceberam-se que os presbiterianos perceberam que dentro do Exército Novo Tipo tinha muita gente que era ali, o artesão que não tinha nada, o camponês que só tinha enxada. E eles ficaram com medo do que isso pudesse acontecer. Qual o medo? De nivelar isso futuramente, de não terem privilégios futuramente. Tá? É tipo assim, chama todo mundo para a revolução, todo mundo para a guerra, mas quando terminar, ajudou, legal, beijo, vai com Deus, continua vendendo outras coisas que vai para o poder a gente que tem mais dinheiro. É tipo isso. Isso já aconteceu no Brasil em 2016. Tá? Então, vamos lá. Página 98. Página 98. A Revolução Puritana começa, o Exército Novo Tipo tem grandes vitórias, tá? Vira guerra civil, claro, vai virar guerra civil, porque o parlamento, né, tá lá com o seu exército, tá com um agrupamento de soldados e oficiais voluntários movidos por mérito pessoal, tá estendendo, né, chegando muita gente nesse exército, os niveladores, pessoas mais pobres, etc., estão vencendo as batalhas contra as tropas reais,
E aí, gente, em 1648, o rei tinha se afastado um ano antes, conseguiu se reerguer, tá? E aí, em 1648, ele consegue juntar uma nova galera para tentar chegar ao poder, tá bom? Ele tenta chegar no poder mais uma vez, está escrito no primeiro e no segundo parágrafo, tá bom? No entanto, mais uma vez, eles foram derrotados, ok? No segundo parágrafo começa assim, ó. A hegemonia na Câmara dos Comuns passou, então, aos parlamentares favoráveis a Oliver Cromwell, aos puritanos. Cerrou os conflitos ali com o rei, os puritanos agora vão dizer, ei, presbiteriano, agora a gente vai comandar aí a Câmara, tá? Ok? O que vai acontecer, então? Em 1648, os parlamentares moderados, ainda dispostos a negociar com o rei, foram excluídos da Câmara, coraçãozinho aí. Em janeiro do ano seguinte, o parlamento ordenou a decapitação de Carlos I por traição à proclamação da República, ok? Ele foi condenado, né, à decapitação, foi morto em praça pública, tá? E foi instaurado, então, foi proclamado uma república. Interessante esse experimento, né, para a Inglaterra, porque a Inglaterra até hoje, depois dessa revolta que a gente vai finalizar ela permanece até hoje um país que é governado pelos dois poderes, pelo poder do monarca e pelo poder do parlamento. Ela é uma monarquia parlamentar até hoje. Quem governa, inclusive, é a Elizabeth II, tá? Então, vamos lá. Final aí, 3 últimas linhas do segundo parágrafo da página 98. Um Conselho de Estado, presidido por Cromwell, passou a exercer funções governamentais, respondendo a um parlamento unicameral, ou seja, a Câmara dos Lordes foi extinta. Aquelas que apoiavam Carlos I foram embora. E Carlos I foi decapitado em 30 de janeiro de 1629. Tá? Então, gente, quem vai assumir a política, quem vai assumir esse governo agora vai ser Oliver Cromwell. E agora vamos ver as primeiras medidas dele para esse governo dentro da Inglaterra, acostumadíssima com monarquia e bicameral, com 2 parlamentos, né, dos lordes e dos comuns. Quem é que vai assumir? É ele. O que ele vai fazer? Assumiu decisões administrativas e militares, assumiu e esmagou a rebelião de católicos monarcas na Irlanda, né, que apoiavam os monarcas, derrotou as tropas escocesas que apoiavam o herdeiro do trono, pondo fim à guerra civil. Na mesma esfera política administrativa, o governo extinguiu as taxações arbitrárias e expediu, em 1651, os atos de navegações. Essa medida do Oliver Cromwell foi bem interessante para a Inglaterra, para incrementar assim, a navegação, né? Para incrementar a questão das embarcações que eles tinham. Ele disse que só podia entrar na Inglaterra, parar nos portos, navios ingleses. Isso fez com que as pessoas, os burgueses, investissem muito, mas muito mesmo em navio. E só para não deixar escapar essa informação, lembrem que esses puritanos, os presbiterianos, eles são burgueses em sua maioria. O exército, o parlamento inglês, ele é composto por puritanos, por burgueses que seguem religiões, né, que seguem o protestantismo, tá bom? Esses atos de navegações vão ser muito bons para a Inglaterra. Ele proíbe, inclusive, os holandeses de deixar qualquer produto na Inglaterra. Isso vai gerar um pequeno conflito entre os dois países. Nesse documento ficou estabelecido que todo produto que entrasse na Inglaterra deveria ser transportado apenas em navios ingleses, o que beneficiou os setores mercantis e a construção naval, tá? A destruição, gente, eu estou agora lendo, eu li agora o terceiro parágrafo, bem na metade, que está destacado as navegações, e vou finalizar a página lendo o último e o penúltimo parágrafo. A destruição causada pela Guerra Civil foi seguida por desastrosas colheitas, aumento de custo de vida e baixos salários. Para agravar a situação, as manifestações de oposição foram aniquiladas pelo governo de Cromwell, que passou a ser visto como um tirano, principalmente aos olhos dos populares. O cara chegou no poder, era contra um rei que se dizia absolutista e se tornou mais absoluto que o próprio rei. Inclusive, como ele era puritano, ele chegou a proibir peças teatrais, chegou a proibir festas de Natal, comemoração de festas, porque ele queria um povo que seguisse a religião puramente, tá bom? O último parágrafo, 1653, diante da oposição dos conservadores e dos grupos mais radicais, Cromwell dissolveu o parlamento e assumiu o título de Lorde Protetor. Ele resolveu fazer
o que o Carlos I, que ele mesmo mandou executar, fez, dissolver o parlamento, dissolver a representação do povo, que ele tinha permitido somente em um tipo de câmara, né, que fosse puritana, tá bom? Ele fez a mesma coisa, o que na prática converteu em ditador da República Inglesa. Quando Grenville faleceu em 1658, Richard, seu filho, assumiu o poder, mas não tinha a mesma influência do pai. Logo deposto por nobres realistas, aliados à dissidência presbiteriana, que proclamara Carlos II, filho do rei decapitado, soberano da Inglaterra e da Escócia. Iniciou-se, então, a restauração da monarquia. Tá? O slide aqui para a gente finalizar essa primeira parte da aula. Os presbiterianos, segundo a terceira linha, tá? Os presbiterianos pretendiam uma negociação com o Carlos I, mais forças populares, os niveladores, queriam mais reformas profundas, né? E em 1649, o Carlos I é decapitado, 1649, Carlos I é decapitado, e o Grenville funda a República Puritana, tá? Inclusive, cumulou mais poderes do que o próprio Carlos I, que ele mandou decapitar. Primeira parte encerra aqui, já a gente retorna, tá?